Aula 07. Sindicâncias, Processo Administrativo Disciplinar e Procedimento Sumário no Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. A matéria desta aula trata dos instrumentos de apuração disciplinar no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, com base na Resolução TC nº 302 de 2026. Embora o edital seja de ética no serviço público, o conteúdo é típico de corregedoria, responsabilização funcional e processo disciplinar. Para concursos, especialmente em provas objetivas, o examinador costuma cobrar a escolha correta do procedimento, a composição das comissões, os prazos, os efeitos sobre a prescrição, a existência ou não de contraditório e ampla defesa, a natureza sigilosa ou punitiva do procedimento e a autoridade competente para instaurar ou julgar. A ideia central é a seguinte: quando há apenas uma notícia vaga de irregularidade, sem elementos mínimos de autoria ou materialidade, usa-se a sindicância investigativa. Quando há suspeita de enriquecimento ilícito ou evolução patrimonial incompatível, usa-se a sindicância patrimonial. Quando já existem autoria e materialidade e a penalidade máxima possível é leve, especialmente repreensão ou suspensão de até 30 dias, usa-se a sindicância acusatória. Quando a infração é mais grave e não cabe apuração por sindicância acusatória, instaura-se processo administrativo disciplinar. Quando o caso envolve abandono de cargo, inassiduidade intermitente ou acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, usa-se procedimento sumário. Primeiro grande bloco. As sindicâncias. A palavra sindicância, neste material, não designa um único procedimento. Há três espécies principais. A primeira é a sindicância investigativa. A segunda é a sindicância patrimonial. A terceira é a sindicância acusatória. Cada uma tem finalidade própria, momento próprio e consequências próprias. Para a prova, é muito importante não confundir a sindicância investigativa com a sindicância acusatória. A investigativa existe quando ainda faltam elementos mínimos. Ela tem caráter preliminar, sigiloso e não punitivo. A acusatória, ao contrário, já é utilizada para apurar responsabilidade de servidor, com contraditório e ampla defesa, quando a pena cabível for, no máximo, suspensão de até 30 dias. Já a sindicância patrimonial também é sigilosa e não punitiva, mas tem objeto específico: investigar indícios de enriquecimento ilícito ou evolução patrimonial incompatível. Sindicância investigativa. A sindicância investigativa surge quando existe uma notícia de irregularidade, mas ainda não se sabe com segurança quem praticou o fato ou se o fato realmente ocorreu. Imagine que chega ao tribunal uma denúncia dizendo que alguém cometeu uma irregularidade. A notícia pode ser relevante, mas ainda não há segurança sobre a autoria, ou seja, sobre quem praticou o ato. Também pode não haver segurança sobre a materialidade, isto é, sobre a existência concreta do fato irregular. Nessa situação, não se pode punir ninguém nem instaurar imediatamente um procedimento acusatório sem base mínima. Por isso, instaura-se sindicância investigativa. O artigo 82 define a sindicância investigativa como o procedimento sumário de apuração de irregularidades disciplinares que será instaurado quando ausentes elementos mínimos de autoria ou materialidade. Em linguagem de prova, a frase decisiva é esta: se faltam elementos mínimos de autoria ou de materialidade, cabe sindicância investigativa. O parágrafo único do artigo 82 completa a lógica. Presentes elementos suficientes de autoria e materialidade, será instaurada sindicância acusatória ou processo administrativo disciplinar. Portanto, a sindicância investigativa não é o instrumento correto quando a administração já sabe quem praticou o fato e já tem prova mínima de que o fato ocorreu. Nesse caso, deve-se avançar para um procedimento acusatório, que será sindicância acusatória ou processo administrativo disciplinar, conforme a gravidade da penalidade possível. O objetivo da sindicância investigativa é esclarecer o fato. O procedimento deve buscar a identificação do fato, com indicação do local e da data ou do período em que ocorreu. Deve esclarecer a natureza do fato, isto é, que tipo de irregularidade está sendo investigada. Deve apurar as circunstâncias da ocorrência. Deve buscar autoria ou materialidade, conforme o elemento que estiver ausente. Deve também verificar eventuais causas de exclusão da ilicitude, causas de exclusão da imputabilidade do agente ou causas de extinção da punibilidade. O relatório da sindicância investigativa é relevante para a prova. Ele deve orientar o corregedor-geral sobre as providências a serem adotadas. Além disso, sempre que for o caso, deve recomendar medidas preventivas para eliminar ou reduzir riscos. Isso apareceu expressamente nas questões comentadas. A banca pode perguntar se o relatório é meramente opinativo e se poderia deixar de recomendar medidas preventivas. A resposta correta é que, quando cabíveis, essas medidas preventivas devem ser recomendadas. A sindicância investigativa é instaurada pelo corregedor-geral, de ofício ou a requerimento. A portaria deve identificar o fato a apurar e designar a comissão responsável pelos trabalhos de investigação, indicando quem a presidirá. Um ponto muito cobrado é que a portaria não identificará o servidor investigado. Isso protege o sigilo e evita a exposição indevida em um momento em que ainda não há acusação formal. Outro ponto importante é que o corregedor-geral pode dispensar a publicação da portaria para preservar o sigilo da investigação, desde que faça isso por decisão fundamentada. Assim, em questão objetiva, se a banca disser que o corregedor-geral instaurou sindicância investigativa sem identificar o servidor e dispensou a publicação da portaria por decisão fundamentada para preservar o sigilo, a conduta é regular.
A comissão da sindicância investigativa será composta por 2 servidores efetivos e estáveis pertencentes à categoria funcional compatível com o objeto da apuração. Para memorizar, pense que sindicância investigativa trabalha com comissão de 2 servidores. Já o processo administrativo disciplinar ordinário trabalha com comissão de 3 servidores. A sindicância investigativa não se confunde com a auditoria. Isso é relevante em matéria de controle, porque a auditoria pode produzir evidência técnica, mas não substitui o procedimento disciplinar. A auditoria pode ser utilizada como evidência técnica dentro da sindicância, mas a sindicância tem finalidade própria de apuração disciplinar. Outro ponto de altíssima incidência nas questões é a prescrição. A sindicância investigativa não interrompe a prescrição. Esse é um dos principais macetes da aula. Investigativa não pune, não acusa formalmente e não interrompe prescrição. Quem interrompe a prescrição, conforme o material, é a sindicância acusatória e o processo administrativo disciplinar, cada qual com seu prazo de retomada do fluxo prescricional. O rito da sindicância investigativa, em leitura fluida, segue esta sequência. Primeiro, a instauração por portaria do Corregedor-Geral. Depois, ocorre a instalação dos trabalhos pela comissão designada. Na sequência, a comissão analisa os elementos existentes e verifica fatos que possam influenciar a apuração. Em seguida, realiza reunião para definir as linhas de investigação, registrando tudo em ata. Quando possível, ouve o denunciante. Depois, produz evidências indicadas pelo denunciante ou pela peça que originou a sindicância, além de outros elementos que a comissão considere pertinentes ou necessários. Quando adequado, pode haver deslocamento ao local dos fatos para conhecer o ambiente, as pessoas relacionadas e as rotinas administrativas. A comissão identifica pessoas que possam ter conhecimento dos fatos e coleta informações que subsidiem a produção de provas. As evidências coletadas são juntadas aos autos e, sempre que possível, devem ser acompanhadas de outros elementos que confirmem os testemunhos prestados. A comissão pode ouvir pessoas em relação às quais surjam indícios de responsabilidade e requisitar suas fichas funcionais. Também pode obter evidências complementares para esclarecer o fato, sua natureza, suas circunstâncias, a autoria ou a materialidade. O servidor apontado pelas evidências como autor deve ser ouvido, ainda que já tenha sido ouvido antes em declarações. Ao final, a comissão elabora relatório circunstanciado e fundamentado com base jurídica e encaminha o procedimento à autoridade instauradora. A sindicância investigativa é sigilosa, meramente investigativa e não possui caráter punitivo. Essa frase deve ser repetida mentalmente para a prova. Sigilosa, investigativa, não punitiva e sem interrupção da prescrição. Concluídos os trabalhos, a comissão fará relatório conclusivo sobre os fatos apurados. Esse relatório poderá opinar pelo arquivamento, pela adoção de meio alternativo de resolução ou pela conversão em sindicância acusatória ou processo administrativo disciplinar. Aqui há outro ponto que costuma ser cobrado: a sindicância investigativa pode terminar em arquivamento, meio alternativo ou conversão em procedimento acusatório. Ela não termina com punição direta. Quanto ao contraditório e à ampla defesa na sindicância investigativa, o material afirma que o exercício desses direitos ocorrerá se o investigado tomar conhecimento do processo. Isso decorre da natureza sigilosa e preliminar do procedimento. Se houver procurador habilitado nos autos ou defensor designado em audiência, ele poderá acompanhar depoente sem interferir nos trabalhos, salvo em caso de questão de ordem, e poderá atuar no interrogatório dirigindo-se ao presidente da comissão. O servidor, pessoalmente ou por procurador, poderá requerer diligências. Essas diligências serão realizadas ou não a juízo do presidente da comissão, que avaliará licitude, pertinência e necessidade. Também será garantido acesso aos autos ao investigado ou ao procurador, ressalvadas peças relativas a diligências em curso ou que indiquem diligências futuras cujo sigilo seja imprescindível. Quando a sindicância investigativa identifica elementos de autoria e materialidade, a comissão deve recomendar ao Corregedor-Geral a instauração do procedimento adequado. Se a infração for punível com repreensão ou suspensão de até 30 dias, o caminho será sindicância acusatória. Se a pena cominada for superior a 30 dias de suspensão, o caminho será processo administrativo disciplinar. A nova comissão não pode ser a mesma que atuou na sindicância investigativa. O artigo 93 estabelece que o procedimento subsequente será conduzido por comissão diversa daquela que atuou na sindicância investigativa. O parágrafo único do mesmo artigo afirma que ficam impedidos de participar da nova comissão os membros que atuaram na sindicância investigativa. Em prova, atenção a essa vedação: quem investigou preliminarmente não integra a nova comissão acusatória. Sindicância patrimonial. A sindicância patrimonial é um procedimento voltado a investigar indícios de enriquecimento ilícito ou evolução patrimonial incompatível. O exemplo do material é simples. Um servidor recebe remuneração mensal de R$ 10.000, mas aparece com 3 imóveis de alto padrão, carros de luxo e viagens internacionais frequentes. Diante desse contraste, surge a pergunta: de onde veio esse dinheiro? É nesse cenário que entra a sindicância patrimonial. O artigo 94 define a sindicância patrimonial como procedimento administrativo, sigiloso e não punitivo, destinado a investigar indícios de enriquecimento ilícito por parte de servidor, inclusive evolução patrimonial incompatível com os recursos e disponibilidades informados em sua declaração patrimonial. A sindicância patrimonial, portanto, tem objeto próprio. Ela não é usada para qualquer irregularidade disciplinar.
Ela é usada quando há fundada notícia ou indícios de enriquecimento ilícito, ou quando o patrimônio do servidor parece incompatível com seus rendimentos, recursos e disponibilidades declarados. Quando tiver ciência de fundada notícia ou de indícios de enriquecimento ilícito, o Corregedor-Geral determinará a instauração de sindicância patrimonial para apurar os fatos. A comissão será composta por 2 servidores ocupantes de cargo efetivo e estável, de nível superior ou de mesmo nível na categoria funcional do sindicado. Assim como a sindicância investigativa, a sindicância patrimonial é sigilosa, meramente investigativa e não possui caráter punitivo. Ao final, a comissão fará relatório sobre os fatos apurados, opinando pelo arquivamento ou pela instauração de processo administrativo disciplinar. A portaria de instauração da sindicância patrimonial identificará o fato a ser apurado e designará a comissão responsável pelos trabalhos de investigação, com indicação de quem a presidirá. A portaria não identificará o servidor sobre o qual recai informação de autoria. Também pode ser dispensada a publicação da portaria para preservar o sigilo da investigação, por meio de decisão fundamentada. A sindicância patrimonial deve ser realizada dentro do prazo previsto em lei, observando-se também os prazos prescricionais legais. Para a prova, o foco é menos numérico aqui e mais conceitual: patrimônio incompatível, enriquecimento ilícito, sigilo, ausência de caráter punitivo, comissão de 2 servidores e possibilidade de arquivamento ou instauração de processo administrativo disciplinar. Sindicância acusatória. A sindicância acusatória é o procedimento usado quando a administração já tem elementos suficientes para acusar formalmente o servidor, mas a infração é de menor gravidade. Se antes, na sindicância investigativa, a administração investigava sem saber exatamente quem fez ou se o fato existiu, agora há uma acusação formal e deve haver respeito ao contraditório e à ampla defesa. O artigo 98 define a sindicância acusatória como um instrumento que será instaurado para apurar, em respeito ao contraditório e à ampla defesa, a responsabilidade de servidor por infração disciplinar cuja penalidade cabível seja, no máximo, a de suspensão de até 30 dias. A expressão decisiva para a prova é, penalidade cabível de, no máximo, suspensão de até 30 dias. Se a infração puder gerar pena superior a isso, o caminho não será sindicância acusatória, mas processo administrativo disciplinar. Se a banca disser que a sindicância acusatória serve para qualquer infração disciplinar, a alternativa estará errada. Se disser que serve para infração punível com suspensão de até 60 dias, também estará errada. O limite do material é suspensão de até 30 dias. A sindicância acusatória será instaurada por portaria do Corregedor-Geral e seguirá o rito do processo administrativo disciplinar, no que couber. Antes da instauração, o Corregedor-Geral verificará a possibilidade de propor solução consensual. A portaria deve ser publicada sem a identificação do servidor acusado. A comissão será composta por, no mínimo, 2 servidores ocupantes de cargo efetivo e estável, de nível superior ou de mesmo nível na categoria funcional do sindicado. O prazo da sindicância acusatória é de 30 dias, prorrogável por igual período mediante decisão fundamentada. Esse prazo foi cobrado nas questões. A alternativa correta é a que fala em 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias, mediante decisão fundamentada. A instauração da sindicância acusatória interrompe o prazo prescricional. O prazo prescricional volta a fluir integralmente após decorridos 80 dias da interrupção. Esse detalhe é muito importante para diferenciar a sindicância acusatória da investigativa. A investigativa não interrompe a prescrição. A acusatória interrompe e o prazo volta a correr integralmente após 80 dias. Comparação falada entre as sindicâncias e o processo administrativo disciplinar. Quando a situação é, não sei quem fez ou não tenho materialidade mínima, o procedimento adequado é sindicância investigativa. Quando a situação é, existe suspeita de enriquecimento ilícito ou evolução patrimonial incompatível, o procedimento adequado é sindicância patrimonial. Quando a situação é, sei quem fez, tenho materialidade, e a infração é leve, com pena máxima de repreensão ou suspensão de até 30 dias, o procedimento adequado é sindicância acusatória. Quando a situação é, sei quem fez, tenho materialidade, e a pena possível é superior a 30 dias de suspensão, o procedimento adequado é processo administrativo disciplinar. Esse quadro mental substitui a tabela do material. Para memorizar, pense assim: investigativa é falta de elementos, patrimonial é dinheiro ou patrimônio incompatível, acusatória é pena leve, processo administrativo disciplinar é pena grave. Segundo grande bloco. Processo administrativo disciplinar. O processo administrativo disciplinar é o instrumento mais robusto de apuração disciplinar. Ele existe para apurar a responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições ou relacionada às atribuições do cargo que ocupa, quando não for viável a apuração por sindicância acusatória. Em termos de prova, o processo administrativo disciplinar exige contraditório e ampla defesa. Ele não é procedimento meramente investigativo. Ele pressupõe fato que configure, em tese, infração disciplinar, além de indícios de autoria e materialidade. Definição e cabimento do processo administrativo disciplinar. O processo administrativo disciplinar será instaurado para apurar responsabilidade de servidor por infração disciplinar praticada no exercício das atribuições ou relacionada às atribuições do cargo. Ele será usado quando não for viável a apuração por sindicância acusatória. Isso ocorre, principalmente, quando a penalidade possível ultrapassa o limite de suspensão de 30 dias. Para instaurar processo administrativo disciplinar, são necessários 2 elementos. O primeiro é um fato que configure, ao menos em tese, infração disciplinar.
O segundo é a existência de indícios de autoria e materialidade. Sempre que possível, a administração deve indicar a data ou o período, o local e as circunstâncias da infração. A prova pode tentar confundir o candidato dizendo que o processo administrativo disciplinar pode ser instaurado sem tipificação dos fatos. Isso está errado. O ato instaurador deve conter descrição dos fatos, tipificação e fundamentos da acusação. Causas impeditivas do processo administrativo disciplinar. Há causas que impedem a instauração do processo administrativo disciplinar ou justificam o encerramento de processo em andamento. A primeira é a prescrição. A segunda é a morte do servidor. A terceira é a inimputabilidade do servidor demonstrada por perícia médica. A questão do final do material cobrou a hipótese de um servidor inimputável à época dos fatos, conforme laudo pericial. A consequência correta é o encerramento do processo por causa impeditiva. Não se fala, nesse caso, em pena mitigada, em conversão em sindicância investigativa, em suspensão até recuperação ou em sanção substitutiva. A resposta é causa impeditiva ou causa de encerramento. Ato instaurador do processo administrativo disciplinar. O artigo 105 estabelece que o processo administrativo disciplinar será instaurado por portaria do Corregedor-Geral. Essa portaria conterá a descrição dos fatos e sua tipificação, os fundamentos da acusação, o número do processo eletrônico, a designação da comissão e de seu presidente, e o prazo para conclusão. Antes de instaurar o processo, o Corregedor-Geral verificará a possibilidade de propor solução consensual. Esse ponto também aparece na sindicância acusatória. O material mostra uma preocupação com meios consensuais antes da instauração de procedimentos acusatórios. A portaria de instauração do processo administrativo disciplinar conterá a identificação e qualificação dos membros da comissão, o resumo dos fatos, o número do processo eletrônico e o prazo de conclusão. O extrato da portaria será publicado sem a identificação do servidor processado. Em caso de coautoria ou participação, os servidores serão processados nos mesmos autos, em atenção ao princípio da indivisibilidade da ação. Pode haver separação nos casos previstos pela própria resolução, mas a regra é o processamento conjunto. Também devem ser observados os efeitos legais da instauração do processo para fins de férias, licenças, aposentadoria ou exoneração. Essa parte mostra que a instauração do processo pode produzir consequências administrativas sobre a vida funcional do servidor. Comissão do Processo Administrativo Disciplinar. O processo administrativo disciplinar será conduzido por comissão composta por 3 servidores ocupantes de cargo efetivo e estável, de nível superior ou de mesmo nível na categoria funcional do acusado. Esses servidores serão designados pelo Corregedor-Geral, que indicará o presidente da comissão. Esse é um dos pontos mais cobrados. Processo administrativo disciplinar ordinário tem comissão de 3 servidores efetivos e estáveis. Procedimento sumário tem comissão de 2 servidores efetivos e estáveis. Sindicância investigativa e sindicância patrimonial também trabalham com 2 servidores. A comissão de 3 é característica do processo administrativo disciplinar ordinário. A comissão terá secretário designado pelo presidente. Excepcionalmente, a indicação do secretário poderá recair em um dos próprios membros da comissão. Se o secretário não for membro, o presidente deverá observar as regras pertinentes da resolução. Autotutela, pressupostos e orientação técnica. As comissões devem examinar os pressupostos da instauração. Se verificarem, de forma flagrante, causa impeditiva ou ausência de requisitos para a prática do ato, devem reportar-se motivadamente ao Corregedor-Geral. A instrução e o julgamento não se orientam apenas por normas jurídicas. O material afirma que também são fontes de orientação os conhecimentos das ciências da saúde, da psicologia, da criminologia, da sociologia e de outras áreas correlatas ao comportamento humano. Isso é importante porque o processo disciplinar pode envolver elementos humanos complexos, como imputabilidade, comportamento, contexto e circunstâncias pessoais. Prazo do processo administrativo disciplinar e prescrição. O artigo 109 prevê que o processo administrativo disciplinar será concluído no prazo de 60 dias, prorrogável por igual período mediante decisão fundamentada. Portanto, o prazo padrão é 60 dias, com possibilidade de prorrogação por mais 60 dias. A instauração do processo administrativo disciplinar interrompe o prazo prescricional. O prazo volta a fluir integralmente após 140 dias da interrupção. Esse é outro ponto clássico de prova. Compare com a sindicância acusatória. Sindicância acusatória interrompe a prescrição e o prazo volta a correr após 80 dias. Processo administrativo disciplinar interrompe a prescrição e o prazo volta a correr após 140 dias. Sindicância investigativa não interrompe a prescrição. Afastamento preventivo. O Corregedor-Geral pode, a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da comissão, determinar o afastamento preventivo do servidor quando isso for necessário para assegurar o interesse da instrução ou a apuração dos fatos. O servidor afastado não poderá frequentar a repartição enquanto durar a medida, exceto quando intimado ou notificado pela comissão, ou para exercer direito ou interesse legítimo. Neste último caso, deve haver prévia comunicação ao Corregedor-Geral. O servidor afastado poderá exercer suas atividades em regime de teletrabalho, conforme determinação do Corregedor-Geral. O Corregedor-Geral também poderá impor restrições ao exercício de atribuições ou ao contato do servidor em teletrabalho, ouvido o gestor imediato. O afastamento preventivo também poderá ser determinado, de forma fundamentada, em qualquer fase da sindicância investigativa ou patrimonial, ainda que não haja acusação formal.
Esse detalhe merece atenção, mesmo em procedimentos meramente investigativos, pode haver afastamento preventivo, desde que fundamentado e necessário à apuração. Rito do processo administrativo disciplinar. Em forma narrada, o processo administrativo disciplinar segue uma ordem de atos após o juízo de admissibilidade realizado pela Corregedoria Geral. Primeiro, a instauração por portaria, com publicação do extrato. Depois, a instalação dos trabalhos pela comissão, com registro em ata e designação do secretário. Em seguida, são autuados os elementos probatórios já reunidos. O servidor é notificado sobre a faculdade de acompanhar os atos processuais. Se necessário, a renovação ou complementação das provas. A comissão produz provas de ofício. O acusado é intimado para apresentar as provas de seu interesse. A comissão delibera sobre as provas requeridas. As provas de defesa são produzidas. As testemunhas são ouvidas. O processo é saneado. O servidor é interrogado. Se a infração disciplinar estiver tipificada, a comissão elabora termo de indiciação. Se não estiver tipificada, elabora relatório conclusivo pelo arquivamento. Havendo indiciação, o servidor é citado para apresentar defesa escrita. A defesa escrita é apresentada pelo servidor acusado, por seu procurador ou por defensor dativo, se for o caso. A comissão examina questões preliminares e demais requerimentos da defesa. Depois, elabora relatório final. O julgamento é feito pelo corregedor-geral ou pelo presidente, conforme a pena sugerida no relatório. O servidor é intimado da decisão, com fundamentação e indicação dos prazos para pedido de reconsideração e recurso. O extrato da decisão é publicado no Diário Oficial. São adotadas as providências necessárias ao cumprimento da decisão, caso haja penalidade ou medidas administrativas preventivas ou pedagógicas. Por fim, são apreciados eventual pedido de reconsideração ou recurso administrativo. Para a prova, a ordem completa raramente é cobrada em todos os detalhes, mas alguns momentos são muito importantes. Instauração, instalação, notificação inicial, produção de provas, saneamento, interrogatório, indiciação, citação para defesa escrita, relatório final e julgamento. Atos iniciais do processo administrativo disciplinar. A ata de instalação é o ato seguinte à instauração. Ela deve conter a data e o local da instalação, a identificação dos membros da comissão e de seu presidente, a designação do secretário quando necessário, a indicação da sede dos trabalhos e a indicação dos meios de contato com a comissão. A sede dos trabalhos corresponde à cidade e ao endereço onde serão realizados os principais atos processuais. Antes de iniciar a instrução, o servidor será notificado da instauração. Ele receberá credenciais de acesso ao processo eletrônico. O processo eletrônico deve conter a portaria, a documentação que originou o processo e o ato normativo como peça fundamental para orientar o exercício da defesa. A notificação inicial deve informar que o servidor poderá, a qualquer tempo, acompanhar o processo pessoalmente ou por procurador devidamente habilitado, bem como obter acesso integral aos autos do processo eletrônico. A notificação também comunicará que as intimações para atos subsequentes, especialmente para indicar provas e prestar interrogatório, serão feitas por correio eletrônico ou aplicativo de mensagens institucionais. Para a celeridade processual, o servidor deve, no primeiro ato em que intervier no processo, informar telefone móvel com aplicativo de mensagens instantâneas e correio eletrônico particular. Esses dados também servirão como meios idôneos de comunicação. Se houver procurador constituído, as intimações subsequentes serão também feitas em nome dele, por e-mail e telefone profissional informados no mandato ou na primeira intervenção processual. O servidor e o procurador devem manter os dados atualizados. Se não atualizarem, serão consideradas válidas as comunicações enviadas para os últimos endereços e números registrados. Comunicações processuais. O material diferencia 4 comunicações principais: notificação, intimação, citação e ofício. Como o usuário pediu material para áudio, a diferença será narrada sem tabela. Notificação é a comunicação ao servidor sobre a instauração do processo disciplinar. Intimação é usada para expedir ordem ao servidor ou a seu procurador, às testemunhas e a terceiros relacionados ao processo. Citação é o ato pelo qual se dá ciência ao servidor indiciado da acusação e do prazo para a apresentação de defesa escrita. Ofício é a comunicação com pessoas, diretorias e gabinetes do tribunal e com outros órgãos ou entidades, para dar conhecimento, solicitar providências ou marcar depoimentos de autoridades. As comunicações serão realizadas preferencialmente por recursos eletrônicos, como e-mail, aplicativos de mensagens ou outros instrumentos adequados, mediante confirmação de leitura ou recebimento pelo destinatário ou por procurador habilitado. Essa confirmação deve ser juntada ao procedimento. A comunicação eletrônica deve ser feita por mensagem escrita e acompanhada de arquivo de imagem do ato, em formato não editável, ou por link que permita baixar o documento. A mensagem deve ser encaminhada preferencialmente para o e-mail ou telefone do destinatário, mas admite-se envio a contato de terceiro mediante autorização ou por outra razão justificada, desde que se possa confirmar que a comunicação chegou à pessoa correta. Se houver necessidade técnica de fragmentar o arquivo, as mídias geradas devem ser identificadas de modo que o destinatário compreenda o conteúdo. A confirmação de recebimento ocorrerá preferencialmente por manifestação expressa do destinatário. Também se admite confirmação automática de leitura expedida por e-mail ou aplicativo, desde que comprovada a efetividade da comunicação e a ciência inequívoca pelo destinatário.
Nas hipóteses de notificação inicial e citação, a intimação pessoal por mandado, com contrarrecibo, deve preceder a comunicação por edital, conforme a legislação disciplinar. A contagem do prazo para atendimento da comunicação começa no primeiro dia seguinte ao da confirmação de recebimento e inclui o dia do vencimento. A contagem dos prazos é contínua, incluindo feriados e finais de semana, salvo previsão expressa de contagem em dias úteis. Se o prazo vencer em dia não útil, fica prorrogado para o primeiro dia útil seguinte. O mesmo vale quando não houver expediente ou quando o expediente for encerrado antes do horário normal. Instrução probatória. A instrução probatória compreende os atos destinados a esclarecer os fatos relacionados à suposta infração disciplinar, sua materialidade, sua autoria e demais circunstâncias. A finalidade é subsidiar a convicção da comissão processante e fornecer à autoridade julgadora os elementos necessários para decidir sobre a responsabilidade do acusado. A instrução é fase essencial do processo e deve ser conduzida com rigor técnico, observando contraditório e ampla defesa. Ainda que elementos da sindicância integrem o processo administrativo disciplinar como peça informativa, a instrução continua sendo obrigatória. Ela serve para aprofundar ou complementar aquilo que foi apurado na sindicância, buscando comprovar melhor autoria e materialidade. A falta de atividade instrutória pela comissão configura violação ao devido processo legal e gera nulidade do processo administrativo disciplinar. Em prova, se a banca disser que basta juntar a sindicância anterior e pular a instrução do processo administrativo disciplinar, a ideia está errada. A instrução do processo administrativo disciplinar é obrigatória. Sistema de repetição de provas e raio acusatório. Em respeito ao contraditório e à ampla defesa, o processo administrativo disciplinar observa o sistema de repetição de provas. Isso significa que a comissão deve requerir testemunhas, reexaminar documentos e reavaliar perícias já produzidas, assegurando ao acusado o acompanhamento e a participação em todos os atos. Esse ponto é importante. Elementos produzidos em sindicância podem informar o processo, mas precisam ser renovados ou reavaliados com participação defensiva no processo acusatório, quando necessário. A comissão processante está vinculada aos fatos descritos na portaria de instauração do processo administrativo disciplinar. É vedada a ampliação, de ofício, do objeto da acusação ou a inclusão de novas partes no processo. Esse é o chamado raio acusatório. A comissão não pode transformar livremente o processo em outra acusação sem respeitar os limites da portaria. Se, no curso do processo, a comissão identificar fatos conexos ou pessoas não incluídas na portaria, deverá comunicar o corregedor-geral. O corregedor-geral avaliará a possibilidade de instaurar novo processo. Isso não impede o prosseguimento do processo em que os fatos originais foram apurados. Provas de ofício. Encerrada a repetição das provas, a comissão poderá produzir outras provas de ofício que considerar pertinentes ou necessárias à elucidação dos fatos. Entre essas provas estão a oitiva de testemunhas e declarantes, a acariação, a requisição de documentos, a inspeção, a reprodução simulada dos fatos, a perícia e o requerimento de nota técnica. Para provas digitais, como e-mails institucionais e registros em sistemas administrativos, a comissão deve solicitá-las formalmente à unidade responsável pela gestão da informação. Também deve adotar medidas para garantir a cadeia de custódia, assegurando integridade e autenticidade dos registros eletrônicos. Esse ponto conversa com auditoria, tecnologia e governança. Registros digitais podem ser prova, mas precisam preservar autenticidade, integridade e cadeia de custódia. Para concursos, a banca pode tentar induzir que basta imprimir e-mails ou obter registros informalmente. O material exige solicitação formal e preservação da cadeia de custódia. Provas do servidor. Concluída a repetição e a produção de provas pela comissão, o servidor será intimado para requerer, facultativamente, em até 5 dias, as provas que pretende produzir no interesse de sua defesa. Nesse momento, ele pode indicar testemunhas e justificar a relevância do requerimento. A comissão pode indeferir provas, mas deve fazê-lo motivadamente. Serão indeferidas as provas impertinentes, irrelevantes ou desnecessárias. As provas ilícitas, as provas de produção impossível, as provas meramente protelatórias, e as provas para as quais a lei estabelece forma própria. O indeferimento de prova relevante para a defesa deve indicar fundamentadamente sua inadequação, impertinência, desnecessidade em face das provas já produzidas ou a existência de outros meios probatórios suficientes. Contra o indeferimento, cabe pedido de reconsideração à comissão no prazo de 5 dias da ciência. Esse ponto pode ser cobrado em questões sobre ampla defesa. A comissão não é obrigada a produzir toda a prova requerida pelo acusado, mas também não pode indeferir sem fundamentação. O critério é licitude, pertinência, necessidade e utilidade. Saneamento. Concluídas as etapas anteriores, a comissão saneia o processo. Nesse momento, deve verificar se há solicitação de documentos, notificação, intimação ou ofício sem resposta nos autos. Deve verificar se existem requerimentos pendentes de análise. Deve resolver outras questões processuais pendentes. O saneamento é importante porque prepara o processo para o interrogatório, a indiciação e a defesa escrita. Ele evita que o processo siga com falhas, omissões ou pendências que possam gerar nulidade. Interrogatório. O servidor será intimado para interrogatório com antecedência mínima de 5 dias. No interrogatório, ele será qualificado e cientificado da acusação, do direito ao silêncio e de que o silêncio não será interpretado em seu desfavor. Se o interrogado declarar que não pretende responder a nenhuma pergunta, a audiência será encerrada.
Mesmo assim, a ata pode registrar o fato e reproduzir as perguntas que seriam formuladas pela comissão. O servidor também pode responder seletivamente às perguntas, ou seja, pode responder algumas e permanecer em silêncio quanto a outras. Será assegurada ao acusado a oportunidade de apresentar esclarecimentos sobre as provas, independentemente de manifestação anterior. As perguntas serão formuladas pelo presidente e pelos membros da comissão. Ao final, o acusado poderá acrescentar o que julgar pertinente. Se houver necessidade de esclarecimento complementar, os membros da comissão poderão formular novos questionamentos, e o interrogado poderá novamente acrescentar o que entender pertinente. O interrogatório será realizado presencialmente, mas admite-se videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real em situações excepcionais. Exemplos de justificativas são condição de saúde do acusado, restrições sanitárias, força de decisão judicial ou risco à integridade do acusado. Indiciação e citação configurada infração disciplinar, a comissão elaborará termo de indiciação. O termo deve conter resumo da instrução, descrição dos fatos imputados ao servidor, indicação das provas e sua valoração, enquadramento jurídico do fato e fundamentação do juízo de indiciação. Depois da indiciação, o servidor será citado para apresentar defesa escrita. O prazo é de 15 dias quando houver apenas um acusado. Quando houver pluralidade de acusados, o prazo comum será de 20 dias. Os mesmos prazos aplicam-se às sindicâncias acusatórias. Esse ponto foi cobrado diretamente nas questões. Se João é o único acusado, o prazo de defesa escrita é de 15 dias. Se há 3 servidores acusados, o prazo comum é de 20 dias. Não confundir com o prazo de 5 dias para requerer provas do interesse da defesa nem com o prazo de 10 dias do procedimento sumário. A citação é pessoal e será cumprida pelo secretário, que poderá convocar o servidor para comparecer à repartição e tomar ciência. Defesa escrita: a defesa pode ser assinada pelo próprio acusado, por seu procurador ou por defensor constituído. Se o servidor for regularmente citado e não apresentar defesa escrita no prazo, será declarada revelia e solicitada ao Corregedor-Geral a designação de defensor dativo. O Corregedor-Geral pode delegar ao presidente da comissão a designação do defensor dativo. O defensor dativo será intimado para apresentar defesa, com reabertura do prazo legal. O defensor designado não pode abandonar o processo, salvo por motivo imperioso comunicado previamente, sob pena de incorrer em infração disciplinar. Se o servidor revel constituir procurador ou assumir a própria defesa, ingressará no processo no estado em que ele se encontra, substituindo o defensor dativo. No processo administrativo disciplinar, o servidor se defende dos fatos, e não da capitulação legal. Isso significa que uma alteração posterior do enquadramento jurídico da conduta ilícita não afeta, por si só, a validade do processo. O que importa é que os fatos imputados estejam claros e que o servidor tenha tido oportunidade de se defender deles. Após a apresentação da defesa, a comissão examinará as questões preliminares, os requerimentos, as provas eventualmente apresentadas, os argumentos defensivos e poderá determinar novas diligências de ofício para esclarecer pontos controversos. A defesa pode requerer prova complementar, e o pedido será examinado e decidido pela comissão. Se forem realizadas diligências, o servidor poderá ser novamente interrogado e apresentar defesa escrita complementar sobre os resultados. A defesa considerada inepta pode gerar providência específica. O presidente da comissão, após registrar as razões em ata de reunião, pode solicitar ao Corregedor-Geral a designação de defensor dativo para elaborar nova defesa. Considera-se inepta a defesa que demonstrar não compreender o objeto da acusação, que não enfrentar objetivamente a acusação ou não apresentar conclusão ou linha de raciocínio compreensível, ou que nada acrescente, ainda que em tese, para o esclarecimento de mérito. Relatório final. Encerrada a instrução, a comissão elaborará relatório final assinado por todos os membros. É facultada a apresentação de posição divergente em separado. O relatório será encaminhado ao Corregedor-Geral para julgamento. O relatório final deve descrever a natureza e a gravidade da infração, os danos decorrentes da conduta do servidor, as circunstâncias agravantes e atenuantes e os antecedentes funcionais. Esses elementos são fundamentais para a dosimetria da pena. O relatório deve ser conclusivo quanto ao arquivamento, à adoção de meio alternativo de resolução ou à aplicação de pena. Também deve apontar, quando for o caso, recomendações preventivas ou corretivas. O relatório conclusivo deve conter o histórico do processo, o teor da denúncia ou representação com os fundamentos do juízo de admissibilidade, o resumo das diligências realizadas, as provas produzidas, o teor da indiciação ou da deliberação pela absolvição sumária, as teses da defesa escrita, a análise de todas as teses de defesa, a análise da incidência de prescrição, as conclusões finais da comissão com os dispositivos legais transgredidos e a sugestão de penalidade após análise de dosimetria, ou o arquivamento do processo, além das recomendações gerais da comissão quando existirem. Se houver indícios de crime de ação pública ou de ato de improbidade administrativa, inclusive por terceiros, a comissão registrará o fato no relatório final. A omissão na comunicação de crimes ou atos de improbidade pode configurar infração disciplinar por inobservância dos deveres funcionais e sujeitar os responsáveis às penalidades cabíveis. Circunstâncias agravantes e atenuantes. As circunstâncias agravantes e atenuantes serão aquelas previstas na legislação aplicável. O material destaca algumas.
São circunstâncias agravantes da pena a premeditação, a reincidência, o conluio, a continuação e o cometimento do ilícito mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte o processo disciplinar, com abuso de autoridade, durante o cumprimento da pena ou em público. São circunstâncias atenuantes a mínima cooperação do funcionário no cometimento da infração, os registros de elogios, as premiações, a produção de trabalho excepcional e a colaboração comprovada para o aperfeiçoamento do serviço público. Também atenua a pena o fato de o agente ter procurado espontaneamente e com eficiência, logo após a infração, evitar ou minimizar as consequências, ou ter reparado o dano civil antes do julgamento. Também atenua o fato de ter cometido a infração sob coação de superior hierárquico a que não podia resistir, ou sob influência de violenta emoção provocada por ato injusto de terceiros. Ainda são atenuantes a confissão espontânea de autoria de infração ignorada ou imputada a outro e o fato de o agente ter mais de 5 anos de serviço com bom comportamento antes da infração. Uma questão do final cobrou especificamente o servidor que, após cometer infração disciplinar, adotou espontaneamente medidas eficazes para reparar integralmente o dano antes do julgamento. A resposta correta é que isso configura circunstância atenuante. Não impede automaticamente a aplicação de penalidade e não extingue a punibilidade. Apenas influencia a dosimetria. Arquivamento. O relatório final deve concluir pelo arquivamento quando houver inexistência do fato, quando ficar comprovado que o fato não constitui infração disciplinar, quando houver ausência de autoria, quando existir causa legal de extinção de punibilidade ou quando houver insuficiência de provas de autoria ou materialidade. Essas hipóteses seguem a lógica do processo sancionador. Sem fato, sem infração, sem autoria, com punibilidade extinta ou com provas insuficientes, não deve haver punição. Julgamento. Ao receber os autos com o relatório final, o corregedor-geral poderá adotar diferentes medidas. Ele poderá julgar improcedente a imputação e determinar o arquivamento. Poderá devolver o processo à comissão para que explique, em relatório complementar, pontos obscuros ou contraditórios cujo esclarecimento seja indispensável. Poderá aplicar ao servidor a penalidade legal cabível quando isso estiver dentro de sua competência. Poderá encaminhar os autos à autoridade competente quando a pena prevista estiver fora de sua alçada. O corregedor-geral julgará com base no livre convencimento motivado. Ele pode divergir do relatório quando as conclusões forem incompatíveis com as provas ou com o direito. De forma motivada, pode agravar, abrandar ou afastar a penalidade proposta. A devolução do processo à comissão para esclarecimento pressupõe a prévia recondução da comissão processante. O corregedor-geral decidirá em 20 dias. Da decisão do corregedor-geral caberá pedido de reconsideração ou recurso ao presidente. Da decisão do presidente do tribunal caberá pedido de reconsideração. Terceiro grande bloco. Procedimento sumário. O procedimento sumário é um rito específico para 3 hipóteses. A primeira é abandono de cargo. A segunda é inassiduidade intermitente. A terceira é acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas. Esse ponto foi cobrado diretamente nas questões. O procedimento sumário não serve para qualquer infração leve. Também não é o rito próprio para enriquecimento ilícito, nem para toda infração grave. Ele é específico para abandono de cargo, inassiduidade intermitente e acumulação ilegal. A portaria de instauração será acompanhada do documento hábil ao controle de frequência ou de documento que demonstre a acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas do servidor, com eventuais considerações das chefias imediatas e da unidade de gestão de pessoas que encaminharem a notícia. Fases do procedimento sumário. O procedimento sumário compreende instauração, instrução sumária e julgamento. A instrução sumária envolve indiciação, defesa e relatório. A comissão será composta por 2 servidores ocupantes de cargo efetivo e estável, de nível superior ou de mesmo nível da categoria funcional do acusado. A portaria de instauração indicará a composição da comissão e a materialidade da infração, sem identificar o servidor. A comissão citará o servidor para apresentar defesa no prazo de 10 dias. Esse prazo deve ser separado mentalmente do prazo de 15 dias para defesa escrita no processo administrativo disciplinar com acusado único e do prazo comum de 20 dias quando houver pluralidade de acusados. Para caracterizar abandono de cargo, a comissão deverá comprovar inequivocamente o elemento subjetivo da conduta do servidor, chamado de animus abandonandi. Em linguagem simples, não basta a ausência física. É necessário demonstrar a intenção de abandonar o cargo. Se a defesa não for apresentada, a comissão buscará contato direto com pessoas da família ou da relação do servidor e lavrará termo circunstanciado com relato das providências adotadas e do resultado obtido, para avaliar se existe justa causa. Na ausência de defesa e de justa causa, será designado defensor para apresentar defesa no prazo de 10 dias. Apresentada a defesa, em qualquer hipótese, realizadas as diligências necessárias à coleta de provas e elaborado o relatório, o processo será concluído ao corregedor-geral para julgar ou providenciar o julgamento perante a autoridade competente, no prazo e na forma legal. O prazo para conclusão do procedimento sumário não excederá 60 dias, contados da data de publicação do ato que constituir a comissão, admitida a prorrogação se as circunstâncias exigirem. O procedimento sumário observará, no que for aplicável e de forma subsidiária, as disposições do processo administrativo disciplinar de rito ordinário. Pontos mais cobrados nas questões comentadas. As questões do final do material confirmam os assuntos de maior probabilidade de cobrança.
A primeira cobrança forte é a sindicância investigativa. Ela admite sigilo, não identifica o servidor investigado na portaria e permite dispensa de publicação da portaria por decisão fundamentada do Corregedor-Geral. A segunda cobrança forte é a prescrição. A sindicância investigativa não interrompe a prescrição. A sindicância acusatória interrompe a prescrição, com retomada integral após 80 dias. O processo administrativo disciplinar interrompe a prescrição, com retomada integral após 140 dias. A terceira cobrança forte é o relatório da sindicância investigativa. Ele deve orientar o Corregedor-Geral e recomendar medidas preventivas quando cabíveis. Não é correto dizer que a comissão pode simplesmente deixar de sugerir medidas preventivas em situação que as exige. A quarta cobrança forte é a natureza da sindicância investigativa. Ela não possui caráter punitivo, pode resultar em arquivamento, meio alternativo ou conversão em processo acusatório, e é sigilosa. A quinta cobrança forte é o prazo de defesa escrita após a citação no processo administrativo disciplinar. Se houver apenas um acusado, o prazo é de 15 dias. Se houver pluralidade de acusados, o prazo comum é de 20 dias. A sexta cobrança forte é o procedimento sumário. Ele é usado para abandono de cargo, inassiduidade intermitente e acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas. A comissão do procedimento sumário tem 2 servidores, não 3. A sétima cobrança forte é a sindicância acusatória. Ela é usada para infração cuja penalidade máxima seja a suspensão de até 30 dias. Seu prazo de conclusão é de 30 dias, prorrogável por igual período mediante decisão fundamentada. A oitava cobrança forte é o processo administrativo disciplinar. Ele exige indícios de autoria e materialidade, deve conter descrição e tipificação dos fatos no ato instaurador, pode ser impedido por prescrição, e é conduzido por comissão composta por 3 servidores efetivos e estáveis. A nona cobrança forte é a inimputabilidade demonstrada por perícia médica. Ela é causa impeditiva da instauração do processo administrativo disciplinar ou causa de encerramento de processo em andamento. A 10ª cobrança forte é a atenuante pela reparação do dano antes do julgamento. A reparação espontânea do dano antes do julgamento configura circunstância atenuante, mas não extingue automaticamente a punibilidade. A 11ª cobrança forte é o prazo do processo administrativo disciplinar. Ele deve ser concluído em 60 dias, prorrogável por igual período mediante decisão fundamentada. Revisão narrativa final para memorização. Para revisar toda a aula em poucos minutos, pense no seguinte roteiro. Quando a administração recebe uma notícia vaga de irregularidade, sem saber ao certo quem praticou o fato ou se o fato ocorreu, instaura a sindicância investigativa. Essa sindicância é preliminar, sigilosa, não punitiva e não interrompe a prescrição. A portaria identifica o fato, mas não identifica o servidor investigado. A publicação pode ser dispensada por decisão fundamentada para preservar o sigilo. A comissão tem 2 servidores efetivos e estáveis. O relatório pode recomendar arquivamento, meio alternativo, conversão em sindicância acusatória ou conversão em processo administrativo disciplinar, além de orientar o Corregedor-Geral e sugerir medidas preventivas quando cabíveis. Quando a preocupação é enriquecimento ilícito ou evolução patrimonial incompatível, a sindicância correta é a patrimonial. Ela também é sigilosa, investigativa e não punitiva. Investiga patrimônio incompatível com recursos e disponibilidades informados na declaração patrimonial. A comissão tem 2 servidores efetivos e estáveis. O relatório pode sugerir arquivamento ou instauração de processo administrativo disciplinar. Quando já há elementos de autoria e materialidade e a infração é leve, com pena máxima de suspensão de até 30 dias, a sindicância correta é a acusatória. Ela respeita contraditório e ampla defesa. Segue o rito do processo administrativo disciplinar no que couber. A comissão tem, no mínimo, 2 servidores efetivos e estáveis. O prazo é de 30 dias, prorrogável por mais 30 dias por decisão fundamentada. A sua instauração interrompe a prescrição, que volta a fluir integralmente após 80 dias. Quando a infração é mais grave e não cabe sindicância acusatória, instaura-se processo administrativo disciplinar. Ele exige fato que configure infração disciplinar e indícios de autoria e materialidade. A portaria é do Corregedor-Geral e deve conter descrição dos fatos, tipificação, fundamentos da acusação, número do processo eletrônico, designação da comissão e prazo de conclusão. A comissão tem 3 servidores efetivos e estáveis. O prazo é de 60 dias, prorrogável por igual período mediante decisão fundamentada. A instauração interrompe a prescrição, que volta a fluir integralmente após 140 dias. O processo administrativo disciplinar possui instrução obrigatória, com repetição de provas quando necessário, produção de provas de ofício, possibilidade de requerimento de provas pela defesa, saneamento, interrogatório, indiciação, citação, defesa escrita, relatório final e julgamento. A falta de instrução gera nulidade. O acusado tem direito ao silêncio, e o silêncio não pode ser interpretado em seu desfavor. Depois da indiciação, a defesa escrita tem prazo de 15 dias para acusado único e prazo comum de 20 dias quando houver pluralidade de acusados. O relatório final deve analisar as provas, as teses defensivas, a prescrição, as circunstâncias agravantes e atenuantes, os antecedentes funcionais, os danos e a gravidade da infração. Pode sugerir arquivamento, meio alternativo ou penalidade. Se houver indícios de crime de ação pública ou improbidade administrativa, o fato deve ser registrado no relatório.
O arquivamento é cabível quando o fato não existe, quando o fato não é infração disciplinar, quando falta autoria, quando a causa legal de extinção da punibilidade ou quando as provas de autoria ou materialidade são insuficientes. O julgamento cabe ao corregedor-geral ou ao presidente, conforme a pena sugerida e a competência. O corregedor-geral pode arquivar, devolver à comissão para esclarecimentos, aplicar penalidade dentro de sua competência ou encaminhar à autoridade competente. Ele decide com livre convencimento motivado e pode divergir do relatório de forma fundamentada. Por fim, o procedimento sumário é usado apenas para abandono de cargo, inassiduidade intermitente e acumulação ilegal. A comissão tem 2 servidores efetivos e estáveis. O servidor é citado para defesa em 10 dias. No abandono de cargo, é indispensável comprovar o animus abandonandi, isto é, a intenção de abandonar. O procedimento sumário deve terminar em até 60 dias, admitida prorrogação se as circunstâncias exigirem, e aplica subsidiariamente as regras do processo administrativo disciplinar ordinário quando compatíveis. Gabarito comentado em forma de aprendizagem na primeira questão, a resposta correta é a letra B. A sindicância investigativa admite sigilo, a portaria não identifica o servidor investigado e a publicação pode ser dispensada por decisão fundamentada para preservar a investigação. Na segunda questão, a resposta correta é a letra C. A sindicância investigativa não interrompe a prescrição. A comissão não pode tratá-la como se fosse procedimento acusatório capaz de interromper o prazo prescricional. Na terceira questão, a resposta correta é a letra B. O relatório da sindicância investigativa deve orientar o corregedor-geral e, quando cabível, recomendar medidas preventivas para evitar novas irregularidades. Na quarta questão, a resposta correta é a letra B. A sindicância investigativa não tem caráter punitivo, pode resultar em arquivamento, meio alternativo ou conversão em processo acusatório, e é procedimento sigiloso. Na quinta questão, a resposta correta é a letra C. Após a citação de acusado único no processo administrativo disciplinar, o prazo para defesa escrita é de 15 dias. Na sexta questão, a resposta correta é a letra C. Havendo pluralidade de acusados, o prazo comum para defesa escrita é de 20 dias. Na sétima questão, a resposta correta é a letra E. O procedimento sumário é usado para abandono de cargo, inassiduidade intermitente e acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas. Na oitava questão, a resposta correta é a letra A. A sindicância acusatória é usada para infração cuja penalidade máxima seja a suspensão de até 30 dias. Na nona questão, a resposta correta é a letra B. O processo administrativo disciplinar exige indícios de autoria e materialidade. Não pode ser instaurado sem descrição e tipificação dos fatos, e pode ser impedido pela prescrição. Na 10ª questão, a resposta correta é a letra B. O processo administrativo disciplinar ordinário é conduzido por comissão composta por 3 servidores efetivos e estáveis. Na 11ª questão, a resposta correta é a letra C. A inimputabilidade do servidor demonstrada por perícia médica é causa impeditiva ou justificadora do encerramento do processo administrativo disciplinar. Na 12ª questão, a resposta correta é a letra D. Reparar espontaneamente o dano antes do julgamento configura circunstância atenuante. Na 13ª questão, a resposta correta é a letra A. A sindicância investigativa é cabível quando faltam autoria ou materialidade, não é punitiva e não interrompe prescrição. A sindicância acusatória apura infração com pena máxima de suspensão de até 30 dias e interrompe a prescrição. O item errado é o terceiro, porque o procedimento sumário é conduzido por comissão de 2 servidores, e não por comissão de 3. Na 14ª questão, a resposta correta é a letra B. A sindicância acusatória deve ser concluída em 30 dias, prorrogáveis por igual período mediante decisão fundamentada. Na 15ª questão, a resposta correta é a letra C. O processo administrativo disciplinar deve ser concluído em 60 dias, prorrogáveis por igual período mediante decisão fundamentada. Fechamento do professor. O examinador tende a cobrar esta aula por comparação. Ele troca nomes, prazos e comissões. Por isso, o aluno deve decorar as diferenças essenciais. Sindicância investigativa é para ausência de autoria ou materialidade, é sigilosa, não punitiva e não interrompe prescrição. Sindicância patrimonial é para enriquecimento ilícito ou patrimônio incompatível, também sigilosa e não punitiva. Sindicância acusatória é para infração leve, com suspensão de até 30 dias, e interrompe prescrição por 80 dias. Processo administrativo disciplinar é para infração mais grave, tem comissão de 3 servidores, prazo de 60 dias prorrogável por 60, e interrompe prescrição por 140 dias. Procedimento sumário é para abandono de cargo, inassiduidade intermitente e acumulação ilegal, tem comissão de 2 servidores, defesa em 10 dias e conclusão em até 60 dias. Se a questão perguntar qual procedimento cabe, procure primeiro saber se faltam elementos mínimos, se há patrimônio incompatível, se a pena é leve, se a pena é grave ou se o caso é abandono, inassiduidade ou acumulação. Esse raciocínio resolve a maior parte das alternativas.